E eu vejo que Senaqueribe é um inimigo, irmãos, que ele sabe contra quem ele está lutando. Ele estuda, ele observa, ele faz todo um cenário e ele começa a guerra dele na mente, irmãos. A paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez estou aqui com a graça do bom Deus. Estou com saudade de vocês, irmãos. Hoje eu vou ter que gravar aqui é uma área externa, e vocês vão perceber que tem alguns ruídos sonoros. Pode ser um pouquinho difícil. Nós estamos tendo aqui também o nosso vizinho que está escutando, né, umas músicas que só deu na causa. Vocês me perdoem, irmãos, mas se não for dessa forma, eu não consigo trazer a mensagem para vocês. Então eu peço que vocês compreendam um pouquinho. Eu estava com muita saudade de vir trazer uma mensagem para vocês. Eu amo estar aqui nesse momento. E é como se eu tivesse a conexão com vocês, é como se eu realmente estivesse aqui, né? Eu sinto a necessidade, sabe, de vir trazer mensagem, de vir falar com vocês. É como se eu estivesse aqui falando com vocês mesmo. Então, pra mim, isso é muito importante. Não vir aqui, pra mim, é muito difícil, irmãos, acredita. Eu gosto muito de vir aqui, eu gosto muito de trazer mensagem pra vocês. E Deus sabe de todas as coisas, né? Eu espero que vocês que estão aí me escutando, estão sendo edificados pela mensagem. Eu peço a vocês as orações, né? Porque ninguém, meus irmãos, consegue fazer a obra de Deus sozinho. Então nós somos dependentes e carentes da oração do povo de Deus, amém? Então, hoje Deus falou muito forte no meu coração. Sinceramente, irmãos, eu não tinha mensagem alguma. Eu falei com o Senhor, Pai, hoje eu vou fazer o vídeo. E eu vi aqui, mas eu não tinha mensagem. Mas eu falei com Deus, eu pedi, Senhor, eu estou aqui à disposição. Tinha me arrumado toda para fazer o vídeo. E Ele falou, meus irmãos, Ele falou poderosamente, Ele falou comigo de uma forma, e eu preciso trazer essa chave que Ele falou no meu coração. Ele falou muito forte comigo, e eu sei que Ele vai falar com você também, né? Nós estamos lutando, meus irmãos, contra um inimigo que é extremamente inteligente, e ele tem acesso à nossa vida. Porque, embora nós tenhamos toda a proteção, o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele sabe tudo o que se passa, ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele estuda milimetricamente toda a nossa vida, ele sabe quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, e ele ataca. E eu vou te falar, meu irmão, o maior campo do inimigo é a nossa mente. Por isso nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação. Nós precisamos nos revestir e sempre, sempre, sempre nos edificarmos e buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque é ela que vai trazer ao nosso entendimento, a nossa consciência espiritual e natural, a nossa verdadeira identidade em Deus. Amém? E Deus falou muito forte comigo. Vem comigo aqui no segundo livro de Reis. Vamos ler aqui no capítulo 18. Eu vou começar lendo aqui, meus irmãos. Nós vamos ir para o final, tá? No versículo 36. Vai dizer assim: porém, o povo que estava sobre os muros ficou em silêncio, porque o rei lhes tinha ordenado, não falem nada. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino, apresentaram-se ao rei Ezequias com suas roupas rasgadas e contaram a ele tudo o que o comandante assírio tinha dito. Meus irmãos, essa passagem, ela fala sobre a invasão de Senaqueribe no reino de Judá. E é muito interessante falar sobre essa passagem, porque o que mais me chamou a atenção aqui não sei, eu acredito que seja uma passagem bem conhecida, mas eu lendo aqui, estudando, Deus falou muito forte comigo sobre as estratégias desse inimigo. E eu vejo que Senaqueribe é um inimigo, irmãos, que ele sabe contra quem ele está lutando. Ele estuda, ele observa, ele faz todo um cenário e ele começa a guerra dele na mente, irmãos. No capítulo 18 eu vejo que ele já inicia ali a sua guerra. E a guerra não era nem contra as forças armadas ainda. Não era nem ali, vamos dizer, ele não tinha nem começado a atacar o inimigo. Ele apenas sugestionou. E olha só o que o nosso inimigo faz, são as setas inflamadas, meus irmãos. Então, vamos lá. Nessa época, quem reinava era o rei Ezequias. Ezequias era o rei de Judá. Só que Senaqueribe, aliás, a Assíria, alguns anos atrás, já tinha conseguido invadir Samaria em Israel. Então, ele já tinha um histórico ali, né, com Israel, onde via-se um povo forte, um povo numeroso e um exército extremamente estratégico, extremamente maledicente, extremamente proficiente em batalhas. Então, eles já tinham ali uma estratégia toda montada. E a palavra vai falar
que o rei Ezequias ele se negou a pagar os tributos. Então, eles eram obrigados a pagar tributos para a Síria, que na época já era o rei Senaqueribe, e o rei Ezequias se negou. E, com isso, Senaqueribe começou a invadir e sitiar ali as cidades fortificadas de Judá. Só que a palavra vai falar que Senaqueribe só sitiou as cidades. Com certeza, ele deve ter sitiado com um grande número, né, de soldados valentes, para que trouxesse a Ezequias uma insegurança a ponto de ele dizer: opa, eu errei. E ele decidiu pagar os tributos. Então ele voltou atrás, o rei Ezequias. A palavra não fala que ele procurou buscar uma direção de Deus para isso. Ele apenas se sentiu inseguro e ali ele recuou com a estratégia dele. Tá? E o que acontece? Senaqueribe solicita uma grande quantidade de ouro e prata. E para que Ezequias pagasse esses tributos, ele precisaria pegar zerar todo o recurso do templo. Inclusive, ele teria o quê? Que retirar o ouro das portas do templo, meus irmãos, para conseguir pagar Senaqueribe. E sabe que é bem interessante porque isso me chama tanta atenção? A que ponto, aonde estava o povo de Israel, o povo de Judá nesse momento para que isso acontecesse? Com certeza em um declínio espiritual. A palavra vai dizer que Israel estava levantando altares idólatras. Eles não estavam obedecendo os mandamentos, as leis que ele tinha ordenado através do seu servo Moisés. E é aquela história de sempre, né? E o povo acha que isso não vai ter consequência. Então, nós vemos, Ezequias tirando todos os recursos do templo, retirando o ouro. E nós falamos, quando falamos sobre ouro, nós falamos sobre a glória. Nós falamos sobre o quê? Sobre o nível de presença, gente. Porque é um metal que significa prosperidade, é um metal que simboliza, inclusive, a glória de Deus. E nós vemos a casa do Senhor sendo consumida por conta, mais uma vez, do pecado do povo. Tá? Do pecado do povo, da falta de direção, da autoconfiança em tomar decisões. Então, eu vejo, primeiro ponto aqui, Israel, Judá, aliás, perdendo a guerra no âmbito psicológico, digamos, no campo da mente, né, porque eles estavam ali acreditando e colocando mais confiança na força do exército inimigo. Então Ezequias volta atrás com a sua palavra. E é bem interessante aqui, meus irmãos, que eu quero trazer essa passagem para vocês, tá? Eu quero trazer para que vocês consigam entender o que aconteceu e aí a gente vai entrar na mensagem. No versículo 19, vai dizer bem assim: então o comandante do campo assírio mandou esse recado ao rei Ezequias. O grande rei da Síria diz: em que você baseia sua confiança? Você precisa de mais do que simples promessas de auxílio antes de se revoltar contra mim. Mas qual dos seus aliados lhe dará alguma coisa a mais do que palavras? O Egito? Se você se apoiar no Egito, vai descobrir que ele não passa de uma vara sem resistência que se quebra sob o peso do seu corpo e ainda penetra na sua mão. O faraó, rei do Egito, não merece a mínima confiança. Primeira seta dele. Na verdade, a primeira seta ali já foi impondo medo através do numeroso exército que ele já sitiou ali. Então mexeu já com o psicológico do povo, mexeu com o psicológico do rei. E eu vejo aqui Senaqueribe, ele trazendo uma estratégia para tirar a completa esperança do povo de uma possível vitória. E ele vai minando, antes mesmo que o povo comece a pensar em estratégias. O povo está ali vendo um numeroso exército forte sitiando a sua cidade. E eles começam a pensar em estratégias, e esse inimigo que eu estou falando para você, ele já sabe de todas as estratégias. Antes mesmo de você estudar, antes mesmo de você pensar, eu tenho a quem recorrer, vamos buscar auxílio ali. Ele já sabia que você ia pedir auxílio a essa pessoa. Só que o mais interessante disso, o problema não são as estratégias em si, não vamos focar nas estratégias, embora realmente o rei não devesse confiar na força armada de outra nação. Mas o que eu acho mais interessante é o poder do inimigo na mente, quando ele tenta enfraquecer através, vamos dizer, minando completamente as esperanças do povo, minando completamente as chances de vitória do povo. E eu vejo um argumento tão eficaz antes mesmo dele atacar. Um argumento, uma sugestão tão cirúrgica que realmente é como uma seta inflamada, irmãos. O inimigo é exatamente assim. Ele é cirúrgico porque ele sabe quais são as suas fraquezas. E ali ele traz um ponto sobre as alianças. E ele começa a enfraquecer alianças.
Uma das coisas que o inimigo vai fazer é te sugestionar contra algumas alianças, contra algumas conexões, contra pessoas das quais ele sabe que você pode recorrer num tempo de angústia, num tempo de aflição, num tempo onde você precisa de reforço espiritual, num tempo onde você precisa de alguém para orar por você, num tempo onde você busca subterfúgios. Não que isso seja necessário, não, porque Deus quer que você tenha a consciência de que você se colocar em oração, você se posicionar é suficiente para vencer a batalha. Só que o que o inimigo quer fazer, o que o inimigo queria fazer ali, meus irmãos, vocês não estão compreendendo a estratégia do inimigo. Ele queria que ele entendesse, que ele sabia muito bem, que ele conhecia muito bem quem eles eram como povo diante do histórico deles. E através desse conhecimento que ele tinha, eles teriam a compreensão de que eles realmente não seriam capazes de vencer, que eles estariam realmente certos, enquanto a fragilidade... Então eu acho muito interessante isso. Senaqueribe é uma patente espiritual que ele trabalha observando, analisando milimetricamente cada passo seu, fraquezas, fortalezas, e ele vai utilizar até mesmo as suas fortalezas para poder te desviar, para poder te desanimar, te enfraquecer na fé, te tirar da posição, te fazer recuar espiritualmente. Esse é o inimigo de altíssima patente que trabalha no campo da mente, no campo das emoções. Ele já entende que é aí que você começa a perder, nas suas emoções, na sua mente, no seu psicológico. Enquanto você não entender isso, meu irmão, você padece na guerra. Segunda seta, irmãos, vamos continuar a ler aqui. Ele vai dizer, no versículo 22, e se vocês disserem, confiamos no Senhor, o nosso Deus, para nos livrar, lembre-se que foram os altares desse Deus que estavam nos altos dos montes que você destruiu. Pois você diz a todos de Judá e Jerusalém, adorem diante do altar que está em Judá. Acusação. Acusação. Agora, o que ele faz? Ele começa a trazer uma consciência condenatória, uma seta de acusação para que o povo se sinta indigno, se sinta totalmente indigno de recorrer àquele que realmente poderia vencer a guerra. Deus. Quem nunca se sentiu assim, irmãos? Em uma batalha, o inimigo acusando sobre erros do passado, o inimigo acusando e tentando fazer com que você, a sua conexão com Deus, se enfraqueça, porque Deus continua sendo o mesmo, meus irmãos. Ele está sempre disposto a perdoar aquilo que você fez no passado. Ninguém mais pode te acusar diante de Deus, porque o que ele perdoou, meu irmão, já foi pro lago do esquecimento. Mas o inimigo joga essa arma, joga essa seta para quem não sabe disso. E ainda que sabe, cai, porque lida com fortalezas mentais, que são resistentes, que precisam de constante conhecimento da palavra para serem desconstruídas. E se a gente não desconstrói essa ideia de que Deus não nos acusa, de que Deus está pronto a nos recorrer diante de um pedido de socorro sincero, porque, na verdade, Ezequias, quando ele destruiu todos os altares dos montes de Israel, ele queria centralizar que a adoração fosse no templo em Jerusalém, porque era uma estratégia política. Ele queria que os turistas de todo Israel fossem para comprar, para começar a prosperar os comerciantes, para começar a prosperar o reino de Judá. Então, nós vemos ali realmente uma estratégia política. Nós não vemos aí uma necessidade, gente, não existia aqui uma necessidade de uma adoração isolada. Não. Porque a própria palavra de Deus fala que não importa se vocês me adorem nos montes ou nos templos, mas o que me importa é que vocês me adorem em espírito e em verdade. Então, o que Senaqueribe estava fazendo ali era acusar, era acusação diante de um erro. Então, através dessa acusação, como eu falei, ele procura enfraquecer a conexão do povo de Deus com o seu Senhor. E ele consegue. Ele consegue implantar a insegurança, e é quando muitas das vezes o inimigo impede que você vá orar, porque você não orou ontem, porque você não orou antes de ontem. E aí você sente, não, mas eu não orei ontem, o Senhor não vai me ver. E aí você fica nessa sabotagem espiritual de que você acha, de que você, com a certeza de que não adianta nem fazer, porque Deus não vai te ajudar, Deus não vai te socorrer. Entende aqui? Então, o que o inimigo está querendo fazer? O que o inimigo faz? Com pessoas que não estão alimentando o seu espírito, com pessoas que não têm conhecimento da palavra, precisamos entender quais as estratégias do inimigo desde sempre. Isso é milenar. Olha só. Próxima seta, para você entender. Vou finalizar nessa última seta, irmãos.
eu vou lançar um desafio do meu senhor, o rei da Síria. Diz assim no versículo 23. Eu darei a você 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 homens para montar neles. Ora, com o exército assim você não é ameaça nem mesmo para o oficial menos graduado que comanda um grupo no exército do meu senhor. Mesmo que o Egito forneça carros e cavaleiros a você, de nada adiantará. E aqui eles começam a mexer com a identidade dele. Então percebam só, meus irmãos, as 3 estratégias do inimigo nessa passagem. Vai falar sobre o inimigo que tenta minar as suas alianças que você pode recorrer em momentos de angústia, em momentos de opressão, em momentos onde você se sente fraco espiritualmente. Ele vai tentar implantar desconfiança, ele vai tentar implantar no seu coração que não vai funcionar, que você está sozinho, não tem ninguém que esteja com você, que não tem ninguém para te ajudar, e é isso que ele vai implantar no seu coração. E aí você vai se sentir sozinho. A segunda estratégia dele é fazer com que você se sinta indigno pelo seu histórico no passado, é te acusar, para que você não se sinta digno de recorrer e pedir auxílio a Deus, que Ele sim é o único que vai poder te ajudar contra esse inimigo. Ele vai fazer de tudo para que você se sinta indigno, para que você não vá até a fonte buscar auxílio. É isso que ele faz. Então, às vezes, as suas inseguranças, esse sentimento que vem em você quando você diz para si mesmo que Deus não vai te escutar em uma oração, é o inimigo. É o inimigo trazendo acusação na sua mente para que você fique cada dia mais fraco e para que você não se alimente espiritualmente. E você vai perder a guerra. Porque, meu filho, meu irmão, o único segredo de vitória em guerra espiritual é o nome de Jesus Cristo. É Ele na frente. É o exército celestial de Cristo na nossa frente. Se não for dessa forma, meu irmão, nós perdemos a batalha. E a terceira estratégia, irmãos, é quando ele consegue implantar em você que você não é suficiente, que você não tem força suficiente e que você precisa de mais daquilo que você tem como força humana para vencer. Que você precisaria de alguma força humana, inclusive, para vencer esse inimigo. Ele não apenas traz estratégias para combater todas as suas estratégias de vitória, mas ele também reposiciona algumas estratégias para fazer você recorrer a coisas que, na verdade, talvez não sejam tão necessárias. Será que você entendeu o que eu estou querendo dizer? Será que importa mesmo a minha força humana contra um inimigo espiritual? Será que importa mesmo que alguém ore por mim quando eu mesmo posso repreender no nome de Jesus, quando eu mesmo posso me colocar aos pés de Jesus e pedir socorro do alto, que é de lá que vem? Será que eu preciso mesmo? Então aqui, meus irmãos, nós vemos que o inimigo trabalha primeiro na nossa mente e nós estamos perdendo antes mesmo que ele comece a atacar. Eu quero deixar essa mensagem para o seu coração, irmão, alertar você sobre como o nosso inimigo, ele é sagaz, ele é extremamente estratégico em batalha, ardiloso. E nós precisamos nos apoderar daquilo que Deus fala sobre nós. Nós somos fortes nele e nós podemos vencer qualquer inimigo nele. Não dê ouvidos para Satanás. Não deixe o seu campo de guerra ser contaminado antes mesmo do seu ataque. Antes mesmo que você se posicione. Não deixe, meu irmão. Fica com essa mensagem para o seu coração. Reflita nisso, amém? Ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.